vou falar um pouquinho sobre o cronograma, essa parte inicial do curso, né, de tudo que nós vamos falar. E o que eu queria deixar bastante claro é que eu vou dialogar bastante com a prática durante todo o curso. Porque o que eu entendo, o aluno que está aqui, que está procurando um curso de gestão em serviços de saúde, ele quer saber como isso funciona na prática. Como que a gente vai desenvolver essas habilidades de gestão no dia a dia? Bem, nós vamos falar de vários temas associados na gestão na gestão em saúde. Eu tomei o cuidado para não fazer nada muito teórico, colocar a teoria, mas linkar isso com a prática, como que isso acontece no dia a dia dos serviços públicos, que eu acredito que é o que cada um de vocês, gestores ou aqueles que serão futuros gestores, estão procurando aqui nesse curso. Dentro do primeiro tema, nós vamos falar sobre o relacionamento entre médicos e enfermeiros. Não só entre essas duas categorias, mas o relacionamento da equipe no geral. Os conflitos existentes dessa relação, os benefícios existentes dessa relação. Então, nós vamos dialogar um pouco, navegar um pouco nesse conteúdo ao longo do curso. Vamos falar também sobre os tipos de personalidade existentes. Segundo a ciência, os traços de personalidade e como isso influencia no relacionamento, na realização de tarefas, de atividades, porque nós, enquanto gestores, temos que ter muito claro em mente que toda essa questão que envolve o ser humano, ela é extremamente importante para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade. Quando nós gerimos, nós temos que entender que nós temos gestão de processos, gestão de recursos financeiros, de recursos materiais, mas se hoje eu puder resumir uma habilidade que é essencial para os gestores, é a gestão de pessoas e a gestão de conflitos. Então é extremamente importante nós conhecermos quais são os tipos de personalidade, segundo a ciência, e como isso influencia no relacionamento e no desenvolvimento das atividades no dia a dia dos serviços. Outra questão que eu quero falar muito com você é sobre a liderança. É impossível nós falarmos de gestão sem nós abordarmos o tema de liderança na prática. A liderança ela é extremamente necessária e indispensável se um gestor quiser fazer uma gestão de sucesso. Então, com base em todas essas questões, nós vamos abordar todo esse cenário de relacionamento, de traços de personalidade, da influência da liderança para o sucesso do trabalho, o sucesso da equipe. Então vamos falar, vocês vão ver que em vários momentos eu vou entrar nesse assunto de relacionamento, de comunicação e de liderança, porque esses traços são a base de uma gestão de qualidade e sucesso. Vamos falar também, vamos assistir um vídeo muito interessante sobre a questão de liderança energética, como que a gente pode trabalhar, navegar entre os níveis de liderança para fazer uma gestão eficiente. Vamos fazer um exercício também de fixação, colocar essa questão em prática. Sempre importante, quando você for fazer um exercício, pegue um papel, não deixe de colocar isso no papel, de exercitar mesmo a atividade que vai ser realizada, que ela é extremamente importante quando a gente fala de consolidação, né, de conteúdos, de aprendizado. Então, essa parte é muito importante. Vamos falar também sobre a Política Nacional de Imunização, os seus princípios, as suas diretrizes, os seus dispositivos, o quanto isso é importante no resultado final da gestão. Então, não podemos desconsiderar a importância de cada um desses fatores quando estamos falando de uma gestão eficiente e de qualidade. Entraremos também na questão de hotelaria hospitalar, um assunto relativamente novo se formos comparar com outras temáticas, mas extremamente importante quando pensamos na satisfação final do cliente, porque quando nós falamos de gestão eficiente, o nosso objetivo ele é sempre um só, é a satisfação do nosso cliente, como ele enxerga isso, como ele sente esse trabalho, quais os benefícios são vistos por ele dentro desse cenário, porque independente do que a gente faça, se nós estamos investindo em recurso, em estrutura física, em estrutura material, em pessoas, o objetivo final é apenas um,
é que esse serviço seja sentido e experienciado pelo cliente da melhor maneira possível. Então, tudo que nós vamos falar, no final das contas, vai convergir para a experiência que o cliente, esse paciente tem em relação ao serviço que foi prestado. Vamos falar muito também, bastante, durante todo o treinamento vocês vão conseguir perceber isso, sobre a questão do acolhimento. Então, nós entramos com o tema da Política Nacional de Humanização, sendo o acolhimento uma das suas diretrizes. Então, nós vamos navegar bastante por esse tema ao longo do curso, colocando aprendendo mesmo, na prática, a nossa postura, a forma de comunicação, a questão de relacionamento de conflitos. Vocês vão ver que por mais que a gente diversifique os temas, o assunto central vai estar baseado nessa questão do acolhimento e como que a gente vai fazer isso na prática para que a nossa gestão seja eficiente. Vamos falar também no módulo 11 sobre a base psicológica do processo de cuidar. A nossa profissão enquanto algo que realmente faz diferença no cuidado e no resultado final do paciente, sejamos médicos ou enfermeiros ou farmacêuticos, não importa. Essa questão dessa base psicológica desse processo de cuidar, ela vai fazer muito diferença na recuperação do paciente, considerando que isso já é o início do tratamento, esse cuidado, esse acolhimento, essa comunicação adequada. Então, vamos navegar também por esse conhecimento. Falaremos de família, da importância da família, dos tipos de família existentes e como isso influencia dentro de toda essa política, de todo esse cuidado e recuperação desse cliente, desse paciente. Lembrando que a família é a parte essencial e fundamental na recuperação, em conjunto com o serviço que nós prestamos, com o cuidado que nós oferecemos. Vamos falar inclusive dos grupos vulneráveis. Nós, como gestores, precisamos falar sobre isso. Falar sobre grupos vulneráveis para nós, gestores, é entender que é necessário diversificar a nossa forma de prestar cuidado. As coisas mudaram, os tempos não são mais os mesmos, então não tem como a gente querer prestar o mesmo cuidado agora para uma população que é totalmente diferente de algo que existia outros momentos. Devemos ter isso em mente, que enquanto gestores é a nossa responsabilidade trabalhar de forma que a gente consiga garantir uma política voltada para cada um desses grupos, capacitar a nossa equipe para atender cada uma dessas pessoas, dessa população. Então, nós vamos navegar bastante também sobre esse tema de atendimento da população vulnerável e como a gestão é responsável por melhorar esses processos de trabalho e de acolhimento. Já no final do nosso curso, nós vamos falar sobre tecnologia da informação, como que isso se insere na prática, o que são os indicadores de saúde que nós, gestores, utilizamos na nossa tomada de decisão, porque sim, é muito importante nós associarmos esses recursos que nós temos disponíveis hoje em dia, referente à tecnologia de informação, para a nossa tomada de decisão, para o nosso planejamento, para a nossa estruturação do serviço. Então, hoje, eu não consigo pensar um cenário que não envolva a tecnologia da informação. Especialmente nessa época de pandemia, o quanto foi importante e indispensável a tecnologia a favor dos serviços de saúde. Então, não tem como nós pensarmos em absolutamente nada hoje dentro da gestão sem considerar esse fator. Vamos fazer uma visualização do prontuário médico, de como ele acontece na prática, dos recursos que tem disponível dentro desses prontuários, os recursos disponíveis nos prontuários, como que a gente vai utilizar isso no dia a dia, qual que é a validade, são os benefícios que nós colhemos, né, que nós conseguimos ter quando a gente utiliza a tecnologia da informação a favor dos nossos serviços, quais os outros recursos disponíveis também para que possamos fazer um atendimento de excelência considerando todo esse cenário que nós estamos, porque de repente o mundo teve que se adaptar a uma realidade nova.
Muitos não estavam preparados, mas nós, enquanto gestores, nós não tivemos muito tempo para de fato nos preparar, para de fato pensar em muitas situações. Então, todas essas questões relacionadas à tecnologia foram indispensáveis para que a gente conseguisse, né, tanto no início quanto agora, para que a gente consiga fazer uma gestão eficiente mesmo diante da crise. E um gestor que tem comprometimento, que tem resolutividade, ele abarca, né? Ele tem toda essa questão que ele vem trazendo e agregando valor na sua prática diária. Temos que entender que, enquanto gestores, a nossa responsabilidade é imensa. Existe toda uma equipe que confia no nosso trabalho, que acredita que nós vamos conseguir direcionar, encaminhar, estar na frente desse processo de decisão, e é isso que eu gostaria e que eu quero falar com vocês no dia de hoje. É preparar os gestores dentro da prática, dentro da vivência. Vou falar muito, vou dialogar muito com a prática, como eu falei com vocês no início. Coisas que acontecem no dia a dia, coisas que a gente não imagina que podem acontecer e de repente nós somos surpreendidos por essas situações. Então, se eu conseguir deixar um pouquinho para vocês do meu conhecimento, do meu amor pela gestão, eu vou ficar muito feliz e muito satisfeita, porque a gestão ela é algo excepcional. Nós conseguimos fazer muita diferença, seja na nossa empresa, seja na comunidade, seja nesse sistema organizacional. A gestão, e nós precisamos, eu gosto muito desse tema porque nós precisamos de fato de líderes transformadores e de gestores com excelência. Infelizmente, hoje, quando nós olhamos no mercado, ainda existe bastante limitação dessa questão desse desenvolvimento da gestão, desse desenvolvimento, aprimoramento da liderança. Então, eu espero poder conduzi-los da melhor maneira possível nesse caminho rumo a uma gestão de excelência. E o que eu posso dizer é que não é fácil, nós encontramos muitos desafios ao longo do caminho, mas vale muito a pena. Vejo vocês na próxima aula.